Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. Yasmin apertava a pequena cruz de madeira contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la do mundo que desmoronava ao seu redor. O cheiro da poeira, misturado com o incenso dos corredores antigos, invadia seu quarto naquela noite impossível de esquecer. Lá fora, o vento castigava as janelas do orfanato como se quisesse arrancar as memórias. Yasmin sentia-se perdida, presa em uma teia de obrigações cruéis, onde sua voz parecia não valer nada. Aos 19 anos, ela tinha o rosto de menina, mas os olhos carregavam uma dor que só quem cresceu sem família conhece. Medo. Injustiça. Esperança traída. Palavras que ela jamais ousava pronunciar, mas que gritaram dentro do peito quando ouviu a sentença definitiva. Amanhã, você irá para o palácio do Sultão Khalid. Seu destino já foi decidido. As palavras cortaram como uma lâmina. A diretora do orfanato falava com frieza, olhos baixos, como quem sabe estar condenando alguém para longe da luz. Yasmin tentou protestar, implorar, mas sabia que sua luta seria em vão. Lágrimas quentes desceram, mas ninguém se comoveu. O medo virou raiva. A raiva virou revolta. Ao fundo, o som de portas trancando ecoou como uma sentença. Yasmin caiu de joelhos, buscando ar. Quantas meninas já tinham passado por isso antes dela? Quantas tinham sido dadas como se fossem apenas mercadoria, moedas de troca para garantir favores, silêncio, alianças? Ela nunca imaginou que sua virgindade seria sua maldição e, ao mesmo tempo, o que a tornava desejada por alguém tão distante, tão intocável. O Sultão Khalid era uma sombra na vida de todos. Diziam que era severo, frio, indomável, mas ninguém ousava falar alto sobre sua solidão. Havia quem sussurrasse que nenhuma mulher jamais o tocou, que o próprio destino o mantinha isolado, como um rei amaldiçoado em sua torre de ouro e medo. A noite parecia eterna. Yasmin não dormiu. Cada minuto era uma tortura, cada som, uma lembrança do que estava perdendo, sua liberdade, sua infância, até seus sonhos. O desejo de fugir, de lutar, de se rebelar contra o mundo era esmagador. Mas para onde ela poderia correr? Ali, ninguém escutava seus gritos mudos. Quando a manhã chegou, o orfanato era outro, silêncio sepulcral, criados apressados, portas que nunca se abriam para as internas agora se escancaravam para o desconhecido. Yasmin vestia o vestido mais simples, mas nunca se sentiu tão exposta. Suas mãos tremiam enquanto atravessava o corredor. Algumas meninas a olhavam com piedade, outras com inveja amarga. Ela não sabia se era sorte ou castigo. Ao sair, o mundo explodiu em luz e cores que pareciam zombar de sua dor. O sol queimava, os pássaros cantavam, mas dentro dela tudo era frio. Uma carruagem negra a aguardava, imponente, símbolo do poder do Sultão Khalid. 2 guardas com rostos duros abriram a porta. Não houve palavras, apenas um gesto. Yasmin subiu, sentindo que cada passo era um adeus ao que restava de esperança. O trajeto até o palácio foi um desfile silencioso pelo mundo que ela nunca mais pisaria com os mesmos olhos. As ruas estavam cheias, mas ninguém ousava olhar para a carruagem do sultão. Pessoas se afastavam, baixando os olhos, como se a presença de Yasmin já carregasse o peso da condenação. Ela tentava imaginar o rosto do homem que agora seria seu dono. Será que ele também sofria? Ou era só mais um predador, pronto para devorá-la sem piedade? O palácio apareceu no horizonte como uma miragem dourada. Yasmin sentiu o coração apertar ainda mais. Portões se abriram. O cheiro de rosas, misturado ao perfume raro de especiarias, invadiu o ar. Tudo era opulento, grandioso, mas para ela não passava de uma prisão com grades de ouro.
guardas a conduziram pelos corredores, colunas de mármore, tapetes vermelhos, olhares de criados que disfarçavam a curiosidade e o desprezo. Nenhum gesto de compaixão. Nenhuma palavra de conforto. No fundo do corredor principal, uma porta dupla, entalhada em arabescos, se abriu lentamente. Ali estava o homem que mudaria seu destino para sempre. Khalid não era o monstro que as histórias faziam parecer. Era jovem, forte, com traços severos, mas com uma melancolia profunda no olhar. Ele usava roupas escuras, trono erguido acima do chão como se estivesse separado do mundo dos mortais. Seus olhos fitaram Yasmin por longos segundos, e ela sentiu o corpo inteiro tremer. O sultão se levantou, caminhou até ela com passos firmes e silenciosos. O salão estava vazio, mas a tensão era insuportável. Yasmin baixou os olhos, esperando o toque frio, a humilhação, o comando. Mas Khalid parou diante dela, tão perto que ela podia sentir o perfume amadeirado, e disse com voz grave e surpreendentemente suave: "Você tem medo de mim?" Foi como se o tempo parasse. Yasmin lutou para encontrar voz, mas apenas um fio de som escapou. "Tenho medo do que não conheço." Khalid observou seu rosto, demorando nos olhos marejados, na boca trêmula, no jeito como ela segurava a cruz. Por um instante, uma sombra de dor atravessou seus olhos, como se também carregasse uma cicatriz invisível. "Aqui, ninguém te fará mal", disse, antes de virar as costas e desaparecer por uma porta lateral. Yasmin ficou sozinha no salão, sentindo o peito arder com uma mistura de alívio e medo. E, pela primeira vez, pensou que talvez nem tudo estivesse perdido. Mas ainda não sabia o preço da liberdade que acabará de perder. E, acima de tudo, não sabia que o maior desejo de sua vida estava prestes a ser despertado. O tempo parecia flutuar, suspenso nos corredores frios do palácio. Yasmin foi levada a um aposento amplo, de paredes azuis com desenhos de estrelas douradas. Ali, tudo cheirava a mistério, como se a própria atmosfera guardasse segredos antigos. Havia um silêncio denso, quase sagrado, apenas interrompido pelo som abafado dos passos dos criados. Enquanto as mulheres a preparavam para a cerimônia, Yasmin sentia mãos estranhas trançando seus cabelos, escolhendo véus de seda, ajustando pulseiras. O ritual era tão grandioso quanto impessoal, ninguém a olhava nos olhos. Uma criada, com rugas profundas no rosto, sussurrou em tom de advertência: "Não desafie o sultão. Ele pode parecer de pedra, mas o fogo dentro dele queima mais do que o deserto." A advertência ficou ecoando no peito de Yasmin, misturada à raiva e ao medo. Como poderia desafiar alguém que ela nem conhecia? Ela era só uma menina, arrastada para um destino decidido por outros. Lá fora, sinos soaram, e todos os servos se dispersaram como sombras. Era a hora do casamento. No salão principal, a grandiosidade da cerimônia servia para esconder o vazio dos corações. Khalid estava parado diante do altar, imponente, com o olhar fixo em algum ponto distante. O sacerdote pronunciou palavras que Yasmin mal ouvia. Sentia apenas o sangue pulsando nos ouvidos, as pernas trêmulas, a alma esmagada por um sentimento de abandono. Quando disseram para se aproximar, Yasmin caminhou como se flutuasse, os olhos fixos nas pedras do chão. O sultão não sorriu, nem ofereceu a mão. Apenas fitou seus olhos por um instante, e neles, Yasmin viu um universo de sombras e segredos. Eles eram agora marido e mulher. Mas ela sentiu que ainda não havia cruzado a última fronteira do abismo. Mais tarde, já em seus aposentos, Yasmin ouviu sussurros vindos do corredor. Criadas cochichavam com medo, enquanto os soldados faziam a ronda noturna. Ouvi dizer que nenhuma mulher jamais tocou o sultão. Dizem que ele carrega uma maldição. Outras tentaram, mas ele as rejeitou a todas.
Yasmin fechou os olhos, o coração apertado por curiosidade e compaixão. Quem era esse homem, afinal? Tão poderoso, tão solitário, tão distante de tudo que parecia humano? O desejo de entender a verdade começou a arder em seu peito. Era um desejo proibido, misturado à revolta de quem nunca teve o direito de escolher. Sentia-se uma prisioneira, mas também uma espectadora de um mistério maior do que ela própria. Naquela noite, enquanto as estrelas cintilavam sobre o palácio, Yasmin explorou o novo quarto. Livros antigos, cortinas pesadas, perfumes de âmbar e mirra. Sentou-se diante do espelho e viu o próprio reflexo, uma mulher em formação, marcada pelo medo, mas com uma centelha de esperança brilhando nos olhos. De repente, a porta se abriu devagar. Khalid entrou, silencioso, envolto em sombras. Não havia arrogância em sua postura, apenas uma tristeza esmagadora. Por um instante, ficaram frente a frente, um silêncio feito de tudo o que não ousavam dizer. Você está com medo? Khalid perguntou, sua voz grave ecoando no ambiente. Yasmin hesitou, depois assentiu com um leve movimento de cabeça. Acho que todos temos medo de alguma coisa, respondeu, a voz trêmula, mas sincera. Khalid desviou o olhar, caminhou até a janela, encarando a noite além dos muros. Parecia buscar algo impossível no horizonte escuro. Eu também tive medo, ele confessou, as palavras saindo lentas, pesadas. Medo de me perder, medo de confiar, medo de tocar alguém e nunca mais conseguir voltar atrás. Yasmin sentiu uma compaixão inesperada crescer em seu peito. Aproximou-se devagar, sem ousar chegar muito perto. Por que você nunca permitiu que alguém te tocasse? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de inocência e coragem. O sultão virou-se lentamente, os olhos marejados de sentimentos que lutavam para não ser revelados. Porque sempre disseram que eu era diferente. Que meu toque traria desgraça, que eu jamais seria capaz de dar amor a alguém sem destruir tudo ao redor. Por um momento, Yasmin percebeu que havia uma dor ainda mais profunda naquele homem. Não era apenas o sultão, era um menino marcado por solidão, medo, palavras cruéis. Era alguém que nunca conheceu o calor de um abraço sincero. Um silêncio comovente caiu entre eles. Yasmin quis estender a mão, tocar-lhe o rosto, mas o medo do desconhecido, o medo do castigo, era maior do que qualquer impulso. Eu não quero ser sua inimiga, Khalid, ela sussurrou. Mas também não quero ser só uma sombra na sua vida. Khalid assentiu, um sorriso triste tocando seus lábios. Você não é uma sombra. Você é luz. Só não sei se posso permitir que essa luz me alcance. A frase ficou no ar, entre eles, vibrando como promessa e como ameaça. Khalid se despediu, saindo do quarto, deixando Yasmin com o coração acelerado, tomada por uma mistura de compaixão, desejo reprimido e revolta contra tudo o que a vida lhe impôs. Ela não sabia, mas naquela noite, um laço invisível começou a se formar entre eles, um fio de desejo contido, uma faísca de esperança. No silêncio do quarto, Yasmin chorou baixinho, as lágrimas quentes escorrendo pela face. Pela primeira vez, não era apenas tristeza. Era um desejo desconhecido, uma curiosidade ardente, uma vontade de ser vista, tocada, amada. E em algum lugar, do outro lado do palácio, Khalid olhava para o céu estrelado, desejando, em segredo, que aquela menina pudesse quebrar as muralhas que ele mesmo construiu em torno do coração. A noite passou, carregando sonhos inquietos, promessas silenciosas e um começo de confiança. O amanhã traria um novo desafio, e o abismo entre eles parecia menor do que nunca. A manhã seguinte nasceu arrastada, cheia de presságios. Yasmin quase não dormiu. O quarto parecia mais frio,
mesmo com o sol entrando pelas janelas altas e iluminando as paredes com tons dourados. Ela se levantou devagar, sentindo o peso do novo mundo sobre os ombros. Seu coração batia em um ritmo estranho, acelerado pelo medo, pela dúvida e por um desejo que mal ousava nomear. Lá fora, o palácio fervilhava em silêncio contido. Criados caminhavam como sombras, cochichando nos cantos, lançando olhares curiosos e, às vezes, invejosos. Yasmin percebeu que agora fazia parte de um círculo fechado, uma prisioneira em meio ao luxo, onde cada gesto, cada respiração, poderia ser julgado. Mesmo assim, havia algo de magnético naquele lugar, uma promessa sutil de transformação, de que tudo poderia mudar a qualquer instante. A cada passo pelo corredor, Yasmin sentia a presença de Khalid pairando no ar, mesmo quando não estava por perto. Era como se o palácio respirasse com ele, como se cada pedra guardasse ecos de sua solidão. No final da manhã, foi chamada por uma das damas de companhia. O sultão deseja vê-la no jardim. O caminho até o jardim parecia eterno. Yasmin caminhava com as mãos apertadas contra o peito, tentando se proteger do medo que insistia em crescer dentro dela. Quando atravessou o arco florido, encontrou Khalid parado sob a sombra de uma oliveira, olhando para o lago como se buscasse respostas no reflexo da água. Ele se virou devagar, seus olhos escuros encontrando os dela. "Dormiu bem, Yasmin?" perguntou, a voz grave, mas sem hostilidade. Ela hesitou antes de responder. "Não muito." "O medo é inevitável quando tudo muda de repente", Khalid disse, quase como se falasse consigo mesmo. Por um instante, o silêncio entre eles foi carregado de coisas não ditas. Yasmin sentiu vontade de perguntar tantas coisas, de exigir explicações, de gritar contra a injustiça do destino. Mas a única coisa que conseguiu foi um sussurro. "O que espera de mim, Khalid?" O sultão virou o rosto, contemplando o horizonte. "Espero honestidade. Apenas isso. Aqui, ninguém precisa fingir coragem quando está com medo." O inesperado da resposta mexeu com Yasmin. Pela primeira vez, sentiu-se vista, não como objeto, mas como pessoa. Era assustador e, ao mesmo tempo, libertador. No fim da tarde, foi orientada sobre os preparativos para a noite de núpcias. Damas mais velhas cochichavam, algumas faziam comentários cruéis, outras tentavam consolar com palavras vazias. Yasmin sentiu um calafrio. O medo da entrega, da dor, da perda da inocência, era esmagador. Mas havia algo mais profundo, o medo de se entregar para um homem cuja alma estava cercada de segredos e sombras. À medida que o sol caía, Yasmin foi banhada, perfumada, vestida com sedas suaves. Cada toque das criadas era frio, cada palavra parecia um presságio sombrio. Quando ficou sozinha, o coração acelerou, a respiração ficou curta, e um desejo silencioso se escondeu no fundo dos olhos. A porta do quarto se abriu devagar. Khalid entrou, trajando uma túnica escura, o rosto marcado pela tensão. Ele parou a poucos passos da cama, olhando para Yasmin com uma mistura de reverência e vulnerabilidade. O silêncio foi absoluto, apenas o som do vento do lado de fora, e o eco dos próprios medos dentro de cada um. Khalid aproximou-se lentamente, sentou-se ao lado dela. Não tentou tocar. Apenas ficou ali, respirando fundo, como se buscasse coragem. "Esta noite", ele começou, mas a voz falhou. "Não quero te forçar. Sei o quanto tudo é difícil. Sei que te arrancaram do seu mundo, assim como eu também fui arrancado do meu, há anos." Yasmin sentiu uma onda de emoção subir pela garganta. Ela queria fugir, queria gritar, queria, acima de tudo, entender o que sentia por aquele homem tão contraditório. "Não fui eu quem escolheu", ela sussurrou. "Mas também não quero viver no medo."
Não quero ser prisioneira do passado. Khalid olhou para ela, olhos cheios de tempestade e desejo contido. Nem eu, ele respondeu, com sinceridade. A aproximação foi lenta, delicada, marcada por hesitações, olhares intensos e silêncios profundos. Yasmin sentiu o calor do corpo de Khalid, o cheiro amadeirado da pele dele. Sentiu as mãos dele tremerem ao segurar as dela, e naquele instante algo mudou. Não havia mais dois inimigos. Havia dois solitários, prestes a arriscar tudo em nome de uma esperança quase impossível. Quando Khalid encostou a testa na dela, ambos fecharam os olhos. Por um instante, tudo parou. O tempo, a dor, o medo. Se quiser, paramos por aqui, ele disse. Não vou te ferir. Yasmin respirou fundo, sentiu o desejo se misturar ao medo, e deixou que uma lágrima rolasse. Só não me abandone, pediu, num fio de voz. O sultão acariciou o rosto dela, com uma delicadeza comovente. Não vou te abandonar, Yasmin. Nem hoje, nem amanhã. Naquele momento, o desejo reprimido virou ternura. O medo virou coragem. Os dois se permitiram um abraço, o primeiro de verdade, apertado, cheio de vida. Não era a noite da entrega física, mas foi a noite em que duas almas se reconheceram, se acolheram e começaram, sem saber, a se apaixonar pelo que havia de mais humano no outro, a fragilidade. A noite avançou, e eles ficaram juntos, em silêncio, dividindo segredos com o olhar. O medo ainda estava ali, mas agora era um medo compartilhado, menos assustador. Lá fora, o vento sussurrava novas promessas. No coração de Yasmin, uma certeza crescia, estava diante do abismo, mas agora não caía sozinha. E, nos olhos de Khalid, havia um brilho inédito, o brilho de quem, finalmente, se permitia sentir. A noite envolveu o palácio como um manto de mistérios. No quarto de Yasmin, a luz bruxuleante das velas desenhava sombras nas paredes, misturando medo e fascínio. Cada batida do coração era um anúncio de que algo impossível estava prestes a acontecer. Do outro lado da porta, Khalid caminhava de um lado para o outro, inquieto, os pensamentos mergulhados em dúvidas e lembranças de uma vida inteira sem nunca ter sentido o calor de um abraço verdadeiro. O silêncio do corredor parecia gritar, cobrando uma decisão que mudaria para sempre o destino de ambos. Yasmin sentia o tempo escorrer devagar, cada segundo se multiplicando, enquanto esperava pelo desconhecido. Os dedos trêmulos brincavam com a ponta do lençol. O medo ainda estava ali, mas agora era acompanhado de uma chama estranha, como se o próprio corpo clamasse por algo que a alma tentava esconder. O som dos passos de Khalid aproximando-se da porta foi o estupim para uma onda de emoção devastadora. Ela prendeu a respiração, o peito subindo e descendo em compasso acelerado. Khalid parou diante da porta, hesitante, e por um instante, o universo inteiro pareceu conter o fôlego junto com eles. A maçaneta girou devagar. Khalid entrou, trajando roupas simples, os cabelos ainda úmidos do banho, o olhar indecifrável. Ele fechou a porta atrás de si e apoiou as costas nela, como se aquilo fosse a última barreira entre o mundo real e o desconhecido. O silêncio se estendeu por longos segundos. Então, com a voz embargada pela emoção, ele disse, quase num sussurro, se você quiser, eu posso ir embora. A frase soou como um pedido de misericórdia, uma oferta de liberdade. Yasmin olhou para ele, e pela primeira vez enxergou não o sultão, não o homem temido e intocável, mas apenas Khalid, vulnerável, assustado, desejando ser aceito, desejando sentir e ser sentido. Ela balançou a cabeça, o olhar se enchendo de coragem. Não vá. Fique. O convite simples e corajoso cortou o ar como um raio, destruindo os últimos resquícios de distância entre eles. Khalid caminhou até a cama, os olhos grudados nos de Yasmin,
e sentou-se ao lado dela. Por alguns instantes, apenas se olharam. O silêncio se tornou uma prece muda, uma ponte entre dois mundos devastados pela solidão. Lentamente, Khalid estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto de Yasmin. O contato era leve, reverente, como se temesse quebrá-la. Ela fechou os olhos, sentindo o calor do toque invadir a pele, atravessar cada barreira construída pelo medo. Você está tremendo, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Eu também, confessou ela, sem conseguir abrir os olhos. Khalid sorriu, um sorriso inseguro, quase infantil, e puxou Yasmin para mais perto. O abraço veio tímido, desajeitado, mas carregado de tudo o que eles nunca haviam dito. O tempo parou. O desejo reprimido, que até então era apenas uma faísca, virou incêndio. O corpo de Yasmin respondeu ao toque de Khalid com uma intensidade nova, assustada e fascinante. Ela sentiu o calor dele, o cheiro de sua pele, o pulsar acelerado do coração de ambos. Ele afagou seus cabelos, roçou os lábios na testa dela e, num gesto hesitante, deixou que os dedos desenhassem o contorno do rosto da jovem. Yasmin abriu os olhos e viu a vulnerabilidade nos olhos de Khalid. Não havia domínio, não havia pressa, apenas um homem disposto a aprender, disposto a se entregar ao desconhecido junto dela. Foi ela quem tomou a iniciativa de aproximar os lábios dos dele, selando ali o pacto silencioso de confiança e entrega. O beijo foi lento, exploratório, carregado de emoção e desejo. Khalid gemeu baixo, surpreso pela intensidade dos próprios sentimentos, como se jamais tivesse esperado que o prazer pudesse ser tão arrebatador. As mãos dele deslizaram pelas costas de Yasmin, traçando um caminho de descoberta. Ela correspondeu com timidez, mas sem medo, guiada por uma confiança nova. Quando as roupas caíram, não havia vergonha, apenas uma sensação de pertencimento, de finalmente estar onde deveria, nos braços de alguém que havia de verdade. O toque de Khalid era carinhoso, mas firme. Ele procurava sinais de desconforto, medo, dor, mas tudo que encontrou nos olhos de Yasmin foi entrega. Cada gesto era uma pergunta silenciosa, e cada suspiro, uma resposta. O desejo tomou conta do quarto, preenchendo todos os espaços com calor e ansiedade. O prazer chegou de forma lenta, construída, até se tornar impossível de conter. Yasmin gemeu, o som escapando dos lábios como uma confissão, como uma libertação de tudo que a vida havia lhe negado até ali. Khalid parou, assustado, temendo ter feito algo errado. Ela sorriu, os olhos cheios de lágrimas de emoção, e o puxou para mais perto, abraçando-o com força. Não pare, sussurrou, e dessa vez foi ela quem guiou os movimentos, quem ensinou ao sultão o verdadeiro significado do prazer compartilhado. As horas se perderam, dissolvidas em carícias, beijos, promessas mudas. Não havia mais medo, nem solidão. O prazer se misturava ao alívio, ao choro silencioso, ao riso abafado. Quando finalmente adormeceram, estavam entrelaçados, inseguros e satisfeitos, com o coração transbordando de esperança e o corpo exausto da intensidade da experiência. Naquele quarto, duas almas haviam se encontrado, e nada jamais seria igual. Quando a manhã chegou, Yasmin despertou primeiro. Observou Khalid dormindo ao seu lado, o rosto sereno, livre das sombras que costumavam habitar seu olhar. Ela passou a mão pelos cabelos dele, sentindo uma ternura que jamais imaginou ser capaz. O desejo estava ali, mas agora era um desejo sereno, feito de amor e aceitação. Khalid abriu os olhos devagar, encontrou o sorriso de Yasmin e soube, sem palavras, que havia renascido naquela noite. O palácio continuava silencioso, mas havia uma energia nova, vibrante, como se a própria arquitetura soubesse do milagre que acontecerá ali. Do lado de fora, pássaros cantavam, a vida parecia possível. Khalid puxou Yasmin para um abraço apertado,
prometendo em silêncio que nada e ninguém tiraria dela a paz conquistada. No peito de Yasmin, a cruz de madeira ainda pendia, mas agora era símbolo de esperança, de fé no amor e no futuro. Sem perceber, os dois sorriam. Havia um novo dia esperando por eles, e, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade, qualquer sombra, porque já haviam provado o sabor da luz. A manhã no palácio parecia diferente, como se cada raio de sol carregasse promessas e um novo significado. Yasmin despertou lentamente, envolta no calor do corpo de Khalid. Por um instante, não soube se era sonho ou realidade, mas bastou sentir o leve aperto da mão dele sobre sua cintura para saber que tudo havia mudado. Ela se moveu suavemente, buscando não acordá-lo, mas sentiu o olhar dele pousar sobre si, pesado de ternura e algo ainda mais profundo, admiração. Pela primeira vez, Khalid sorria de verdade, sem máscaras, sem aquele véu de dor que tantas vezes cobriu seus olhos. Era como se o peso de uma vida de isolamento tivesse dado lugar a algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, paz. Eles não disseram nada. Apenas se olharam. Havia mais verdade no silêncio do que em qualquer palavra. Khalid tocou o rosto de Yasmin com delicadeza, traçando o caminho das lágrimas secas de felicidade que haviam marcado sua pele na noite anterior. O gesto fez o coração dela bater mais rápido, misturando gratidão, alívio e uma vontade intensa de permanecer assim para sempre. Os dois permaneceram juntos até o sol se erguer por completo, como se temessem que qualquer movimento pudesse destruir aquela magia silenciosa, aquela bolha de luz onde, finalmente, podiam ser apenas homem e mulher, sem títulos, sem condenações. Logo, o dever os chamou de volta à realidade. O palácio fervilhava de rumores, cochichos e olhares curiosos dos criados, que percebiam a transformação em Khalid. Os passos dele, antes pesados e arrastados, agora tinham uma leveza em comum. As ordens eram dadas com menos severidade. Até o próprio ar parecia mais leve, como se o palácio inteiro celebrasse em silêncio a vitória de um sentimento que ninguém ousava nomear. Mas nem todos viam com bons olhos essa mudança. Ao longo do dia, Yasmin percebeu que algumas damas de companhia a tratavam com indiferença, até mesmo desprezo. Havia quem a olhasse com inveja, outras, com desconfiança. Ninguém ousava ser abertamente hostil, mas era impossível não sentir o clima de tensão crescendo nos corredores. Entre os servos mais antigos, crescia o burburinho: ela mudou o sultão, será feitiço ou sorte? Khalid, por sua vez, ignorava os comentários. Cuidava de Yasmin com atenção redobrada, como se temesse perdê-la para as sombras de seu próprio passado. No meio da tarde, Yasmin recebeu a visita de uma mulher idosa, vestida com roupas sóbrias e uma expressão de quem carrega todos os segredos do mundo. Ela se apresentou como Halima, governanta do palácio havia décadas. Com voz baixa, mas firme, Halima se aproximou de Yasmin enquanto ela observava o jardim pela janela. Menina, não se deixe enganar pelo perfume das rosas. Aqui, até o vento pode ser traiçoeiro. Yasmin sentiu um arrepio, mas tentou parecer corajosa. Eu não quero causar problemas, Halima. Só quero viver em paz. A mulher a observou com olhos fundos. A paz, minha criança, é artigo raro entre paredes de ouro. Muitos sorriem enquanto afiam as próprias facas. O aviso ficou ecoando na mente de Yasmin. Ela passou o resto do dia mais atenta, percebendo detalhes antes ignorados, conversas interrompidas quando ela se aproximava, olhares cruzados, o modo como seu nome era sussurrado nos corredores. Sentiu medo, mas também uma estranha força crescer dentro de si. Já não era mais a menina assustada do orfanato. Algo nela havia mudado na noite em que se entregou a Khalid. Havia aprendido, no calor do toque e no aconchego dos braços do sultão, que podia ser mais do que uma vítima do destino. Quando o entardecer chegou,
Khalid procurou Yasmin nos jardins internos. Ela o esperava sob uma árvore de flores brancas, perdida em pensamentos. Ele se aproximou em silêncio, mas Yasmin sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. "O que te preocupa?", perguntou Khalid, sentando-se ao lado dela. Ela hesitou, então contou sobre a conversa com Halima, sobre a sensação de estar sendo vigiada, julgada. Khalid segurou sua mão, apertando-a com força. "Você não está sozinha, Yasmin. Não deixarei que ninguém te machuque. Não mais." Foi ali, naquele instante, que Yasmin percebeu a profundidade do que sentia. A gratidão deu lugar ao carinho, e o carinho, a certeza de que amava Khalid com uma força nova, madura, impossível de ser negada. O sultão, por sua vez, sentiu um orgulho silencioso crescer dentro do peito. Era como se, ao proteger Yasmin, estivesse finalmente redimindo todos os erros do passado, todas as dores que a vida lhe impôs. A noite caiu, trazendo consigo um clima de esperança e renovação. No jantar, Khalid surpreendeu a todos ao sentar-se ao lado de Yasmin, demonstrando publicamente o afeto que sentia por ela. Os olhares de espanto e censura foram muitos, mas ele não se intimidou. Conversou com Yasmin como se mais ninguém estivesse ali, ouvindo suas histórias, rindo de suas lembranças, encantado pela simplicidade e sinceridade com que ela via o mundo. Para todos, ficou claro que algo havia mudado para sempre. Após o jantar, de mãos dadas, os dois caminharam até a varanda do quarto. O céu estrelado parecia abençoar o novo casal, e, pela primeira vez, Yasmin não teve medo do futuro. Khalid a abraçou pelas costas, sussurrando promessas baixas de proteção e lealdade. "Vou lutar por você, Yasmin. Não importa o preço." Ela encostou a cabeça no peito dele, sentindo o coração forte, seguro, batendo em sintonia com o seu. Ali, entre o passado doloroso e o futuro incerto, os dois fizeram um pacto silencioso de amor e coragem. Enquanto a noite avançava, Yasmin sentiu que a ameaça que rondava o palácio poderia ser enfrentada. Não era mais a solidão que definia sua existência, mas a força de dois corações unidos pelo improvável. Khalid, acostumado a reinar sobre homens e guerras, descobriu que seu maior desafio seria manter aquela mulher a salvo dos perigos invisíveis, das intrigas silenciosas que se espalhavam como veneno. E estava disposto a tudo para protegê-la. A lua subiu alto, iluminando o quarto dos dois. No silêncio cúmplice, Khalid e Yasmin se deitaram juntos, dividindo sonhos e medos, tecendo uma esperança nova. Eles não sabiam ainda, mas a prova mais difícil estava por vir. E juntos, precisariam enfrentar não apenas o mundo lá fora, mas também as sombras dentro de si mesmos. Naquela noite, a tranquilidade parecia reinar sobre o palácio, mas sob a superfície, presságios se formavam como nuvens pesadas. O vento atravessava as cortinas com lamentos ancestrais, e Yasmin não conseguia se desvencilhar do olhar frio de algumas servas durante o jantar. Khalid, sempre atento, percebia os detalhes, mas se mantinha firme ao lado da esposa. A cada gesto público de carinho dele, crescia o desconforto entre os mais conservadores e, nos corredores, aumentava a tensão. Havia entre os servos e ministros antigos uma sensação de ameaça, como se a presença de Yasmin e a transformação de Khalid pudessem abalar estruturas antigas demais para serem mudadas sem resistência. Na manhã seguinte, Yasmin acordou antes do sol. Teve um pressentimento inquietante, como se a noite tivesse sido apenas um intervalo entre perigos. Vestiu-se em silêncio e, ao sair do quarto, cruzou com Halima, a velha governanta. Os olhos fundos da mulher lhe deram um aviso sem palavras. Yasmin agradeceu a gentileza, mas sentiu que Halima a observava não apenas como governanta, mas como alguém que protege e vigia ao mesmo tempo. Ao atravessar o corredor principal, ouviu vozes abafadas vindo de uma sala lateral. Eram ministros de Khalid,
e suas palavras pingavam veneno. O povo está insatisfeito, Khalid já não é o mesmo desde que essa jovem chegou, sussurrou um deles, sem notar a presença de Yasmin atrás da porta entreaberta. O sultão está cego. Acredita que ela seja um presente do destino, mas será sua ruína, murmurou o outro, a voz carregada de rancor. O coração de Yasmin disparou. Não era apenas a rejeição velada das mulheres do palácio. Agora ela sabia que, nos círculos do poder, era vista como uma ameaça. O medo e a raiva se misturaram. Por um momento, pensou em contar tudo a Khalid, mas hesitou. Ele já enfrentava tanto, e Yasmin temia se tornar um peso maior do que uma bênção. Decidiu se manter atenta, fortalecer o espírito, e rezou silenciosamente para que a coragem não lhe faltasse. No final da manhã, Khalid a chamou para caminhar no jardim. O clima estava tenso, mas ele tentou ser leve, contando histórias de infância, lembranças de um tempo em que a vida era mais simples, menos marcada por protocolos e traições. Yasmin ouviu, se esforçando para sorrir, mas não conseguiu esconder a inquietação. Khalid notou o nervosismo. Há algo que você não está me dizendo? Perguntou, com a voz grave e carinhosa. Yasmin hesitou, olhando para o lago de águas escuras. Então, contou o que ouvirá atrás da porta, sem omitir o medo que sentia. Khalid ouviu em silêncio, os olhos endurecendo pouco a pouco. Ao final, segurou firme a mão de Yasmin e respondeu com um sussurro de promessa. Não vou permitir que ninguém te faça mal. Eu lutei a vida inteira para chegar até aqui, e não vou te perder para a inveja ou para o ódio. Se confia em mim, confie também na nossa força juntos. Aquela declaração devolveu a Yasmin uma centelha de esperança. Ela enxergou no olhar de Khalid não só a força de um líder, mas a vulnerabilidade de quem amava com toda a alma. Agradeceu em silêncio por ter encontrado, no deserto de sua existência, um oásis tão improvável quanto poderoso. No entanto, os dias seguintes foram marcados por pequenos incidentes. Uma criada deixou cair um jarro de vidro ao ver Yasmin, quase cortando seu pé. Outra, acidentalmente, serviu-lhe comida estragada, mas a Lima interveio a tempo. Até mesmo Khalid passou a sofrer olhares enviesados durante reuniões com os conselheiros. O ambiente tornou-se pesado, como se a qualquer instante uma tempestade fosse desabar sobre todos. Em meio a isso, Yasmin se viu obrigada a amadurecer. Passou a andar com postura ereta, a sorrir menos para desconhecidos, a observar os detalhes, a aprender a linguagem silenciosa do poder. Sentiu o desejo de proteger Khalid tanto quanto era protegida. Uma noite, antes de dormir, aproximou-se dele e disse, com voz firme: Não quero ser motivo da sua queda, Khalid. Se for necessário, posso me afastar. Só desejo seu bem. Ele a abraçou com força, olhos úmidos de emoção. Você é minha força, Yasmin. Não me peça para voltar ao vazio. Prometo, diante de tudo o que sou, que jamais deixarei que te tirem de mim. O desejo reprimido entre eles se converteu em ternura feroz. Fizeram amor com urgência e delicadeza, como se o próprio futuro dependesse daquela entrega. Para Yasmin, não era mais só paixão, era a coragem de se doar inteira, mesmo diante das ameaças. Para Khalid, cada toque, cada suspiro, era a confirmação de que podia ser mais do que as correntes da tradição. No dia seguinte, uma notícia varreu o palácio: um dos ministros mais antigos, principal articulador da oposição, fora flagrado conspirando e exilado pelo próprio Khalid. A mensagem era clara: o sultão não hesitaria em defender sua nova rainha, mesmo contra antigos aliados. Isso acalmou os ânimos, mas também acirrou o ódio dos que não aceitavam a ascensão de Yasmin. No entanto, ela, fortalecida pelo amor e pelo apoio de Khalid, já não se deixava intimidar.
sentiu-se pronta para enfrentar qualquer tempestade. Com o tempo, Yasmin conquistou o respeito de parte dos criados, mostrando generosidade e inteligência nas pequenas decisões do cotidiano. Halima, que antes apenas observava, tornou-se conselheira fiel, ensinando Yasmin sobre as tradições, os perigos e os segredos do palácio. Aos poucos, o clima foi se transformando, e a jovem percebeu que, para sobreviver naquele mundo de ouro e veneno, era preciso equilíbrio entre firmeza e compaixão. Nas noites silenciosas, Khalid e Yasmin dividiam confidências, traçavam planos e faziam juras de amor sob a luz das velas. A paixão entre eles crescia, assim como o respeito mútuo. Juntos, eram mais fortes do que jamais imaginaram. Mas, no fundo do coração, sabiam que a paz recém-conquistada era frágil, e que o maior desafio poderia surgir a qualquer momento, vindo das sombras do passado ou do ódio ainda não vencido. Assim, entre o medo e a esperança, o palácio seguia pulsando ao ritmo dos novos tempos, com Yasmin e Khalid dispostos a lutar por um amor que já havia sobrevivido ao impossível, e que agora era posto à prova todos os dias, na batalha silenciosa entre o bem e o mal, a inveja e a coragem, o desejo e a redenção. O palácio vivia dias de aparente calmaria, mas a ameaça pairava, silenciosa, à espreita. Yasmin e Khalid sabiam que estavam no centro de uma tempestade prestes a desabar, mas se agarravam à força do sentimento que agora os unia com raízes profundas. A cada noite, partilhavam sorrisos e promessas sussurradas, mas ambos percebiam o peso da vigilância. Tudo parecia mais frágil, mais perigoso, como se o menor erro pudesse romper para sempre o delicado fio de felicidade que haviam tecido juntos. Foi numa tarde de céu nublado que a paz foi rompida. Yasmin caminhava sozinha pelo pátio interno quando notou movimentos estranhos entre os servos. Halima, sempre atenta, veio ao seu encontro, o rosto marcado por preocupação. Ouvi dizer que mensageiros chegaram da fronteira, sussurrou a governanta. Há rumores de insatisfação, de revolta armada, de que pretendem usar sua presença como pretexto para atacar o sultão. Yasmin sentiu um frio percorrer a espinha. Era como se o passado tivesse se erguido, monstruoso, para cobrar o preço de sua felicidade. Ela apertou a mão de Halima, tentando esconder o tremor. Não podemos vacilar. Se algo acontecer com Khalid, sei que vão me culpar, vão me chamar de má sorte, de maldição, confessou, a voz quase sumindo. Halima respondeu com ternura inesperada. Você é forte, menina. Não é sua culpa se eles temem aquilo que não compreendem. A inveja é o veneno dos covardes. Naquela noite, Khalid convocou o conselho. A sala estava tensa, carregada de hostilidade. Os olhos dos ministros mais antigos ardiam de acusação, como se a simples presença de Yasmin fosse uma afronta às tradições. Um dos mais influentes ergueu a voz. Majestade, nunca enfrentamos tanta oposição. Dizem que sua rainha enfeitiçou o trono, que o povo teme a instabilidade. Exigimos providências. Khalid se manteve altivo, mas Yasmin sentiu a tensão em seu corpo. Com voz firme, o sultão respondeu. Meu casamento com Yasmin não é motivo de fraqueza, mas de renovação. Não aceitarei ameaças nem chantagens. O ministro persistiu, lançando um olhar gélido para Yasmin. Então estará pronto para perder o apoio das tribos aliadas? O palácio não sobrevive sem a confiança do povo. O clima se tornou insuportável. Yasmin sentiu a raiva e o medo se confundirem em sua garganta. Quis se levantar, gritar que não era culpada, que não era maldição, mas Halima a conteve com um leve toque no ombro, sinalizando que força às vezes era silêncio. Nos dias seguintes, os boatos aumentaram. No mercado, as pessoas sussurravam o nome de Yasmin com desprezo ou superstição. Criadas trocavam olhares de piedade.
Havia uma sensação de cerco, como se o palácio fosse uma fortaleza prestes a ruir sob o peso do preconceito e da intriga. Uma noite, Khalid retornou de uma reunião exausto. Atirou-se na cadeira, o rosto nas mãos, os ombros pesados. Yasmin sentou-se ao lado dele, tomando-lhe a mão entre as suas. Não se deixe derrotar, Khalid. Eles só vencerão se você duvidar de si mesmo. Lute por nós, como sempre fez, sussurrou, com o coração acelerado. Khalid a olhou, olhos úmidos de cansaço, mas brilhosos de amor. Meu maior medo não é perder o trono, Yasmin. É perder você para o desespero, para o veneno deles. Se eu cair, quero que lembre do que vivemos. Não deixe que apaguem a nossa verdade. As palavras dele tocaram fundo. Naquela noite, Yasmin chorou no colo do sultão, mas foi ele quem dormiu primeiro, vencido pelo cansaço. Ao ver o homem forte, implacável, adormecido em seus braços, Yasmin sentiu um amor ainda mais feroz, misturado a um desejo de protegê-lo de tudo. No amanhecer, algo inesperado aconteceu. Um ataque silencioso, arquitetado pelos opositores, quase tirou a vida de Khalid, uma tentativa de envenenamento, descoberta por acaso por Alima. O susto foi devastador. Khalid resistiu, mas passou dias febril, abatido. O palácio ficou em alerta máximo, todos suspeitos. Yasmin se recusou a sair do lado dele, cuidando de cada detalhe, vigiando comida, bebida, conversando baixinho para afastar o medo. O desejo entre eles ficou suspenso, reprimido pelo terror da perda iminente. Foram dias de lágrimas, preces e incerteza. Quando Khalid finalmente recuperou as forças, estava diferente. Havia raiva, mas também uma lucidez fria. Convocou uma audiência pública. Ao lado de Yasmin, declarou que nenhuma ameaça, interna ou externa, separaria o casal. Expôs os traidores, exilou ministros corruptos, reestabeleceu a confiança entre os aliados. Pela primeira vez, falou do próprio coração, admitindo que o amor por Yasmin lhe dera coragem para desafiar antigos medos e renovar o trono. A multidão assistiu em silêncio. Muitos se comoveram ao ver o sultão, antes impenetrável, agora vulnerável, assumindo diante de todos a importância daquela mulher. O respeito, antes escasso, começou a germinar. Na noite seguinte, Khalid e Yasmin se encontraram na sacada, sob a lua cheia. Ele puxou a jovem para junto de si e disse, a voz carregada de emoção: prometi te proteger, mas foi você quem me salvou. Você é minha prova de fogo, Yasmin, e eu jamais serei o mesmo depois de te amar. Ela o abraçou com lágrimas de alívio, sentindo o desejo e a esperança voltarem a pulsar em cada fibra do seu corpo. O medo já não era maior que o amor. Ali, diante do mundo e do destino, sabiam que juntos eram indestrutíveis. Naquela noite, fizeram amor como se celebrassem uma vitória, como se escrevessem uma nova história sobre as ruínas do passado. Não havia mais dúvidas, só o calor de dois corações que se escolheram em meio ao impossível. Ao amanhecer, o palácio parecia respirar mais leve. As ameaças não tinham acabado, mas Yasmin e Khalid haviam provado que o amor deles era mais forte que o ódio do mundo. O palácio, outrora palco de suspeitas, sussurros e tensão, agora vibrava com uma energia diferente. Havia feridas ainda abertas, mas um novo tempo se anunciava entre aquelas paredes milenares. Khalid e Yasmin, depois de vencerem a provação, caminharam juntos entre corredores onde antes predominavam olhares hostis. Agora, muitos os cumprimentavam com respeito. Até os mais antigos, pouco a pouco, deixavam de temer a transformação, enxergando no casal uma esperança que não ousavam admitir. Naquela manhã, Yasmin acordou antes do nascer do sol, como se pressentisse que o dia guardava promessas de redenção. Olhou para Khalid,
dormindo ao seu lado, a expressão finalmente livre do tormento que tanto tempo o acompanhou. Tocou-lhe o rosto, agradecendo em silêncio pela segunda chance que a vida lhe dera. Levantou-se devagar e foi até a varanda. O céu se tingia de tons púrpura, e uma brisa suave acariciava sua pele. Pela primeira vez, sentiu-se parte daquele lugar, dona do próprio destino. O palácio aos poucos acordou. Servos preparavam flores frescas nos salões, músicos afinavam instrumentos. Halima apareceu à porta, com um sorriso orgulhoso e lágrimas nos olhos. Hoje o povo vai ver a verdadeira rainha. Mostre-lhes o que é coragem, Yasmin. Eles precisam disso tanto quanto você. Khalid também despertou, e, ao encontrar Yasmin na varanda, envolveu-a num abraço apertado, como se a protegesse do próprio passado. Você trouxe paz para mim. Trouxe sentido. Hoje quero que todos saibam quem é a mulher que me ensinou a amar. Juntos, desceram os degraus do palácio, atravessando jardins floridos, até o pátio principal. O povo se aglomerava diante do portão dourado. Muitos haviam caminhado de vilarejos distantes, atraídos pela notícia de que o sultão falaria ao lado da nova rainha. Havia expectativa, mas também sorrisos sinceros, e, entre os olhares, menos medo e mais esperança. No centro do pátio, Khalid fez silêncio reinar com um gesto. Sua voz, forte e clara, ecoou pelo espaço aberto. Esta é Yasmin, minha esposa. Por ela, desafiei tradições, enfrentei inimigos e superei os limites do próprio coração. Porque onde há amor, não existe maldição, só renovação. Quem teme o novo, teme a vida. Quem teme a felicidade, não merece o trono. Yasmin ficou ao lado dele, erguendo a cabeça. Não havia arrogância em seu olhar, apenas a humildade de quem foi forjada no sofrimento e encontrou, na adversidade, uma força que nem sabia possuir. Suas palavras, embora poucas, tocaram fundo. Eu vim de um mundo onde ninguém me queria. Aqui, achei não só um marido, mas um lar, um povo e um propósito. Não vim para tirar nada de ninguém, mas para dividir tudo, esperança, bondade e coragem. O povo aplaudiu, emocionado. Mães levantaram filhos para que vissem a nova rainha. Idosos, antes céticos, fizeram reverência. Entre sorrisos e lágrimas, a atmosfera mudou. Ali, todos sentiram que presenciavam o início de uma nova era. Quando voltaram ao interior do palácio, Khalid tomou Yasmin nos braços e, longe de todos, beijou-lhe a fronte. Havia desejo no gesto, mas, acima de tudo, reverência, respeito e um amor calmo, maduro, profundo. Você é minha redenção, Yasmin. Não importa o que aconteça lá fora, enquanto estivermos juntos, nenhum veneno, nenhuma sombra poderá nos atingir. Yasmin retribuiu o beijo, deixando lágrimas de alegria molharem o rosto. Você é o milagre pelo qual rezei tantas noites em silêncio. Aqui, renasci. Nas semanas que seguiram, a rotina do palácio se transformou. Yasmin envolveu-se com as mulheres da aldeia, levando remédios, organizando festas para as crianças, ensinando bordado e leitura. Ganhou aliados e amigas onde só existiam rivais. Halima tornou-se sua confidente e, vez ou outra, ria de orgulho pelas lições que a jovem dera a todos. Khalid, inspirado por Yasmin, convocou conselheiros mais justos, iniciou reformas, construiu escolas e poços de água. O povo prosperou como nunca, e logo a fama da jovem rainha atravessou as fronteiras, inspirando outros reinos a acreditarem que mudanças são possíveis quando o coração é verdadeiro. Mas nem tudo foi paz. Em uma noite de tempestade, chegaram notícias de um antigo inimigo tentando incitar rebelião do outro lado do deserto. Khalid, pronto para lutar, preparou o exército. Yasmin, destemida, foi até ele e pediu para ir junto até o portão da cidade.
você não está sozinho. Somos um só agora. Diante do exército reunido, Yasmin discursou ao lado do marido: não lutem por vingança, lutem pelo futuro. Não por medo, mas por esperança. O amor nos faz mais fortes que qualquer arma. As palavras, cheias de verdade, elevaram o ânimo dos soldados. A batalha nem chegou a acontecer. Ao ver a união entre povo e palácio, o inimigo recuou. Após o perigo, Khalid e Yasmin celebraram no jardim iluminado por lanternas, rodeados de aliados e amigos. Cantaram, dançaram, e naquela noite fizeram amor sob o céu aberto, sem medo de espiões ou do julgamento. O prazer foi profundo, maduro, uma entrega sem reservas. Cada toque era promessa renovada, cada suspiro uma semente de futuro. Os meses seguintes trouxeram colheitas fartas, paz nos mercados, festas nos vilarejos. Yasmin engravidou, e o anúncio de um herdeiro provocou alegria em todo o reino. As mulheres mais velhas vieram abençoar a barriga da rainha, e até os que antes duvidaram passaram a ver nela o milagre da esperança. Na última noite antes do parto, Khalid se ajoelhou ao lado da esposa, agradecendo em oração silenciosa pela vida, pela família e pelo amor que desafiou todas as maldições. Prometo, diante do céu e da terra, que serei fiel a você até meu último suspiro. Nada nem ninguém vai nos separar. Yasmin sorriu, lágrimas nos olhos, o coração pleno de gratidão. Eu sou tua, Khalid. Sempre fui, mesmo antes de te conhecer. E agora, juntos, nosso amor se tornou eterno. Assim terminou a jornada dos dois, não como conto de fadas, mas como uma verdade vivida, sofrida e conquistada. O sultão que nunca havia tocado mulher se tornou o marido mais apaixonado e protetor. A jovem virgem, arrancada da solidão, tornou-se rainha e mãe, símbolo de esperança e força. E o povo, testemunha de tudo, jamais se esqueceu daquela história, passando adiante, geração após geração, a lenda do amor que salvou o reino inteiro da escuridão. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.